farol, ele mostrou a importância que o farol tem hoje, que é uma importância fundamental para aquele que está navegando. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu lembrei da história de um amigo nosso, o nome dele é Timóteo. Ele era filho de um missionário americano que frequentava a nossa igreja, e ele veio para os Estados Unidos para servir na Marinha. E ele contando que uma vez ele estava na beira do Japão, próximo ao Japão, para fazer alguns testes. E eles descobriram que ia ter quando é no mar, é tipo um furacão, tem outro nome, acho que também. Gigante. Não foi bem um tsunami, né? Eu acho que foi mais um furacão. Que o mar ele fica muito agitado. E aí foi acionado para eles fazerem exercício no mar agitado, né? Para eles estudarem como fazer a Marinha atuar nisso. E eles foram para o mar, e ele contando que é uma coisa assustadora. Ele falou, eu estava num navio que é o que tem de melhor tecnologia que existe. Mas mesmo assim, o medo era muito grande. As ondas subiam, porque eles foram bem no meio para fazer exercício, né? Eu prefiro ficar aqui, faz exercício à vontade lá. E ele contando que eles se amarram na cama para dormir, porque senão eles voam. Isso é uma coisa muito assustadora. E nos testes tinha um monte de exercícios que eles tinham que fazer do lado de fora, amarrado. Eu não lembro exatamente as explicações, mas que era um negócio muito assustador. Se olhava para o mar, você não via nada, aquela escuridão. Né? Se o céu tivesse muito escuro, aí você não via nada. Quando estava um pouquinho, você tinha algo lá, mas você não tinha noção. Né? E aí, quando eu lembrei nesse exemplo que ele falou, associando com o farol, quando o capitão está nessa tempestade, nesses momentos difíceis, ele vê lá no fundo uma luz, significa que ali tem terra. Então, na realidade, eu estava vendo a explicação dele, achei muito interessante, que o capitão não espera, ele não tem nenhuma expectativa de que o farol vai resolver o problema do mar. Essa não é a expectativa. Que o farol vai vir até ele socorrer. Essa não é a expectativa. A expectativa dele é que o farol permaneça firme aonde tem que estar. Porque ele vai dar as direções exatas. E eu falei, nossa, isso é muito interessante para a vida espiritual. Né? Porque às vezes a gente espera que Deus vai fazer tudo para ir lá no mar e resolver os meus problemas. Ou seja, ele é moldado para mim, né? E na realidade, Deus, ele está firme onde ele tem que estar. Ele não muda mediante circunstâncias. O que ele dá é essa garantia, essa luz, a direção, que vai te livrar da morte. Então ele não vai ser, não é uma... O farol ele não tem a função de atender a necessidade ali localizada do capitão. Ele tem a função de libertar, tirar o risco de morte, tirar o risco de desgraça. Que aquele navio, em meio à tempestade, pode acontecer. Porque no meio da tempestade, de repente você bate numa pedra, bate na terra, e seu navio é despedaçado. Então a função ela permanece firme do farol, muito fundamentada, não é colocado sobre areia, não é algo que é fraco, que qualquer onda vai derrubar, não é. É algo que é sólido, firme, que lá tem a segurança. O risco de morte é minimizado por causa do farol. E nessas 3 características que eu observei do farol, que a gente vai aplicar no texto hoje, que eu achei muito interessante. Um deles é a presença. A presença do farol no lugar certo é fundamental, certo? Não adianta um farol onde não precisa ter, porque ele não vai dar localidade.
Ele não vai dar segurança. Ele precisa estar no lugar certo e firme para que o capitão encontre repouso. Ele tem que estar no lugar certo para que o capitão fale, olha, não se preocupa. E é uma das coisas que o Timóteo falava. Naquela tempestade parecia que estava tudo perdido. E o capitão, tranquilo, ele conhece a máquina. E ele sabe o que tem que ser feito. Porque existem ferramentas disponíveis para ele que garante aquela segurança. Se fosse eu lá, era desespero total. Porque eu não conheço. Né? Então o farol ele tem essa função, garantir esse repouso. Né? Porque, e tanto é que quando o capitão perde o contato visual com o farol, ele vai fazer de tudo para achar esse ponto chamado farol, se ele estiver próximo ao farol. Então, quando ele perdeu o contato, ele já vai estar dando direções, porque ele precisa achar esse contato visual, que é o farol, porque senão ele vai estar em problemas. A segunda característica é que o farol ele é mais poderoso que a gente imagina, sabia? Porque ele é composto, ele tem um elemento que é fundamental para situações como essa, chamado luz. Porque a escuridão, quando um ponto de luz aparece, ela vence a escuridão. Ela vence a escuridão. Então você vai ver a luz. Então ele tem um elemento muito forte. E tem, além disso, envolve lentes especiais para que a luz vá mais longe ou que ela seja mais abrangente. Tem um monte de coisas que eu não sei te explicar. Mas o fator é que o poder da luz no farol é gigantesco. E é essencial para libertar você da morte. A terceira característica é a posição. O capitão, ele depende do farol. O capitão, ele depende do farol. Ele não vai assim, o farol está lá, eu estou vendo a luz, mas eu vou naquela direção. Eu vou porque eu acho que... Ele depende totalmente do farol, porque o farol vai dar a direção que ele precisa para que ele não morra, para que ele não destrua a embarcação, para que ele não seja responsável pela morte de várias pessoas que estão lá dentro. Então ele não desafia o farol, ele depende do farol. No caso, hoje em dia, o GPS também é outra ferramenta de dependência. No passado era muito grande essa dependência. Tinha os mapas tanto, mas o farol tinha uma força muito maior, mesmo que hoje ainda existe essa força. Dessas três características do farol, é que eu quero que vocês caminhem comigo no Salmo 46, para que a gente pense um pouquinho como é nosso relacionamento com Deus, fazendo uma analogia com o farol. Primeiro, os versículos 1 a 3 do Salmo 46, ele é o fundamento que direciona o nosso presente. Lembra que o farol, quando você precisa do farol, ele direciona o seu presente, para que possa garantir o seu futuro. Porque se você não tiver o farol, você não tem futuro, você vai ter morte, você vai ter desgraça, você vai ter o navio sendo arrebentado. Então ele direciona o presente enquanto garante o futuro. Os versículos 1 a 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra estremeça e os montes se afundem no coração do mar, embora estrondem e se perturbem as suas águas e os montes estremeçam com a sua fúria. Mesmo nessa situação que eu acabei de falar para vocês, que quando o mar está numa tempestade terrível, a gente não tem noção para onde ir. Nós dependemos 100% do farol. Assim é a nossa vida. Principalmente nos momentos de adversidade. O texto não está falando aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e nunca terá adversidades. Não está falando isso. Em nenhum momento na Bíblia você vê Deus garantindo que você não vai ter adversidades, que você não vai ter problemas,
que você não vai passar por situações difíceis. O que ele garante é a presença dele nos momentos difíceis. Amém? Verdade. Ele garante que estará contigo. Ele garante que ele vai ser aquele farol firme, que pode a onda bater, que não vai derrubar o farol. Eu lembro que, algum tempo atrás, passou na televisão, que eu achei muito interessante, que tem um farol, não sei qual é, não vou lembrar de cabeça, que eles pagam, acho que 1 milhão por ano para a pessoa cuidar desse farol. É um dos faróis que ainda não tem a tecnologia. Agora é tudo tecnologia, não tem mais pessoas morando no farol. Mas parece que esse farol ainda existe. E eles não acham pessoas para morar lá. Por quê? Porque nesse farol é um pedaço de terra muito pequeno e as ondas passam por cima do farol, mas andando no farol. Inacreditável isso. Porque a fundação é muito forte. A fundação é muito forte, só que ninguém quer morar lá. Né? Imagina, no meio da tempestade, você não tem para onde correr. Só chega lá de helicóptero, deve ser, não sei. Eu não lembro de detalhes. Mas é aquela situação que você não quer estar. E na realidade, essa é a nossa vida, né? Nós não queremos passar pelas dificuldades. Não é um desejo nosso. Ninguém acorda de manhã e fala assim, eu adoraria ter uma dificuldade. Seria ótimo. Ninguém faz isso. Mas nós não temos. Deus não promete que nós não teremos dificuldades. Deus promete que estará conosco. Que é a presença. A presença dele é o fundamento seguro. Quando eu coloco minha vida de dependência, olhando para o farol, para o meu farol, que é Deus aqui no nosso exemplo, eu encontro o quê? A garantia de futuro. Porque ele vai dar o que você precisa para o presente. Ele vai caminhar contigo em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Ele estará contigo. Ele não prometeu que não tem. Ele prometeu que ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Auxílio sempre presente nas tribulações. É naquele momento mais difícil que quando você clama e pede a Deus a presença dele. Você pede, mas ele já está lá, né? Mas você pede, mas no chão se revela. Eu não sei se você já teve experiências, eu já tive. Eu não vou falar quais são, porque eu não gosto de falar essa foi minha experiência, porque as pessoas acham que tem que ter essas experiências. Deus se revela de formas diferentes e de formas particulares. Mas eu já tive um momento na minha vida em que eu falava, Deus, eu não quero falar contigo. Você pode me dar um tempo? E ele se revelava a mim de uma forma muito especial. E eu falava, Senhor, valeu, eu sei que o Senhor é Deus, mas agora eu preciso de um tempo sozinho. E ele se revelava a mim. Porque ele prometeu que ele estaria comigo. Mesmo naquele momento que eu estou frustrado, que eu estou me distanciando dele, que eu não quero mais conversar com ele. Eu não estou falando daquela pessoa que nega Deus. Estou falando daquelas pessoas que se frustram com situações porque você conhece a Deus, porque você ama a Deus, você olha para aquela situação e fala assim, por que, Senhor? Se o Senhor é poderoso, o Senhor pode resolver isso aqui assim. Mas ele não prometeu isso, ele prometeu que estaria contigo. E isso eu senti na minha vida naquele momento. Aquele momento que a presença dele foi revelada a mim. De uma forma muito especial. Particular. Cada um tem sua forma. Por isso, olha que interessante o versículo. Porque ele é refúgio e fortaleza, auxílio presente na adversidade, é o nosso farol, não temeremos. Lembra que eu te falei do Timóteo, que o comandante, caindo no mundo lá, e ele, 2 na posição 3, 3 na posição 4, e o mundo acabando, parece que está acabando o mundo. Ondas gigantescas. E ele lá, tranquilo. Por quê? Eu sei que o farol está lá, eu sei que o GPS está aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. Na nossa vida, é nesses momentos que não podemos temer. Lutas virão, por quê? Porque eu sei que Deus está no controle. A
Mas isso garante que eu não vou ter dificuldades? Não. Mas garante a presença dele. Pode, embora que a terra estremeça, os montes se afundem no coração do mar, embora estrondem e se perturbem as suas águas, os montes estremeçam com a sua fúria. Ele é o nosso refúgio. É nele que nós encontramos paz em meio a dificuldades. É nele que, quando a situação parece sem solução, é nele que você tem que colocar sua. É nele que vai entrar aquele momento que é quase como a noite escura da alma, quando você fica mal, porque você sabe quem é Deus, você confia nele, você sabe que ele é o Todo-Poderoso, que em segundos ele pode resolver aquele seu problema. Mas ele não faz. E aí vem o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, muitas vezes para nós, parece que é abandono. Mas a Bíblia diz que ele não abandona, é presença constante. Ele está lá. Seu coração sendo moldado. Seu coração está sendo moldado. Você está crescendo no relacionamento com ele. Ah, mas Eduardo, como eu já ouvi de uma pessoa, eu não consigo entender que meu coração é moldado pelo sofrimento que Deus me dá. Eu falei, então você não entendeu o que é Deus. É duro, é forte, mas você não entendeu o que é Deus. E o texto vai nos explicar isso um pouco melhor. A segunda característica que a gente viu do farol, qual é? Ele é o poder. O farol, ele tem o poder de todos, ele tem a luz, que na hora da tempestade, é essa luz que vai nos dar garantia. É nós descansarmos que Deus é poderoso e que está no controle. Então, quando eu penso que a adversidade vem, que a dificuldade vem, e eu luto com ela, porque eu sei quanto poderoso Deus é nisso que eu descanso. Porque se a adversidade veio e Deus não agiu, ou está agindo, mas não como eu quero, né? Não como eu quero, revela que eu entendo quem é Deus. Mas o ser humano luta com isso. Luta porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Nós somos pessoas que querem que seja feito tudo do nosso jeito. Tem que ser de acordo com a minha vontade. Deus é Deus quando tudo o que eu quero é atendido. Esse não é Deus. Deus é Deus sempre. Mesmo quando o que eu quero não está sendo atendido. Deus é Deus. Mesmo quando eu não entendo. Tem situações que a gente não entende. Eu confesso para vocês que eu olho situações que eu falo, Senhor, não dá para entender. Mas como eu falei em outras mensagens, tem momentos que nós não temos a visão toda. Nós não temos. O capitão, se ele não tiver o farol, ele não tem noção de onde ele está, gente. O oceano ele é tão grande e tão complexo, se o farol não estiver no lugar certo, ele não tem a menor ideia de onde ele está. E se o GPS estiver quebrado, então aí ele não sabe onde ele está. É uma situação que provoca em nós um coração de dependência, de total dependência. Se Deus não faz o que eu quero, Deus não existe, então o que existe nessa vida? Vocês estão entendendo o raciocínio? Não existe mais nada. Deus e é soberano. Eu já comentei com vocês, nós tivemos uma situação bem difícil em nossa família, e Deus quase levou a Elô. Muito difícil. Um assalto. E eu lembro que eu falei, Deus, o Senhor está no trono, isso não é negociável. Mas de verdade, não tem nada. E até hoje, não tem.
Entendo que ele moldou algumas coisas na nossa vida, mas eu não tenho noção. Pode ser que quando chegar na eternidade, eu sentar na cadeirinha lá do minha vida, né? Tirando o céu, assim, onde está lá minha vida? Eduardo Mendes, né? Sentar lá e ver, foi por isso então, Senhor? O Senhor me livrou de grandes coisas. E eu achei que eu estava só tendo provações. Isso revela o quão pequeno nós somos perante Deus. Quando você está no meio do mar, eu naveguei uma vez no meio do mar para pescar de dia. Você não tem noção de onde você está. Você depende das máquinas, você depende do farol, você depende de tudo. É tudo igual. A terceira característica, além da presença e do poder, é a característica que é consequência. O capitão, uma coisa que eu achei, antes de eu entrar nisso, uma coisa que eu achei muito legal, que quando eu entrevistava um rapaz aqui na Vega, ele estava falando sobre o farol, você via em todo momento ele falando do valor. Por quê? Porque ele depende. Ele depende. A nossa vida é uma constância dependência. Então, a terceira característica que o farol nos ajuda a pensar é de posição. Qual é a nossa posição? Qual é a posição do comandante quando ele olha para o farol? Quando ele vê a luz lá no fim do túnel, lá, no fim do túnel, não, no fim do mar. Quando ele vê a luz lá no fim do mar. Eu acho melhor nessa direção. Não, essa direção é o farol. Por isso que o farol está dizendo, ou tem que ser essa, ou essa, sei lá, nem sei como funciona esse direito. Mas essa direção, você vai bater no farol. Não, tem que ser essa direção. Por quê? É a arrogância do ser humano. Ele não quer depender de Deus, ele não quer conhecer mais de Deus. Aí você fala, mas no meio de dificuldades, parece, olha que interessante essa teoria. Parece que nós vamos ter dificuldade é quando mais nos aproximamos de Deus. Você já notou isso? Isso acontece com você? Acontece comigo. Quando está tudo redondinho, dinheiro no bolso, tudo certinho, 3 carros na caixa, dinheiro para viajar e passear, sem provações na vida, parece que as pessoas acham que não precisam mais de Deus e se distanciam de Deus. Hoje eu estava ouvindo um pastor falar sobre missões e ele falou, quanto mais a pessoa ganha dinheiro, menos ela dá para o reino. Ele falou, tem missionários que são sustentados por pessoas pobres por anos e anos e anos. Pobres. Ele falou assim, pessoas que ganham muito pouco, porque a pessoa tem a noção da necessidade, parece que ali Deus está trabalhando, Deus está moldando. Você vê o quanto você precisa de Deus. E não só no aspecto financeiro, nas provações, nos momentos difíceis. A necessidade, esse posicionamento, o entendimento de que eu dependo de Deus a todo momento. Mesmo quando as coisas estão redondas. Porque elas podem estar aparentemente redondas. Que a gente não tem noção, lembra? Nós não temos a visão do unicórnio. Não tem, você não consegue olhar de cima e falar, nossa, estou bem agora, mas se eu tomar essa decisão, tudo vai dar errado. Não tem essa noção. Essa é a nossa limitação. E essa é uma característica do farol para o capitão. Ele depende do farol. Essa é a nossa vida. Nessa analogia do farol sendo Deus, nós dependemos de Deus diariamente, seja qual for o seu momento. É uma dependência constante. Olha os versículos 4 a 7. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Aquele que faz parte da família de Deus encontra o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela habita, não será abalada. Se você põe a sua fé em Deus, você não será abalado. Deus a socorrerá ao romper do dia.
Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa força. É nele que encontramos a paz. Agora, a partir do momento que você perde essa noção, a sua arrogância floresce. Porque daí você acha que você sabe mais que Deus. Você acha que não depende de Deus. Você acha que não precisa de Deus. Porque você é capaz de ser um executivo, pagar meus pontos, ter meu iate. Não é a nossa realidade. Então, posso falar um exemplo que é distante para ele. Não preciso de Deus. Como alguns ricos dizem isso. Eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus? Tenho tudo que eu preciso. Isso é uma falta de perspectiva do conceito da escuridão e do farol. Do poder que a luz tem no momento mais escuro da alma. Que quando lá no fundo você vê acendendo a luz, a esperança. Luz é esperança na escuridão. Deixa eu parar para analisar isso. Imagina você num barco, sem noção, totalmente perdido, e de repente do nada acende uma luz. O que vem na tua mente? Terra firme. Segurança, refúgio, como a gente viu no versículo 1. É nele que eu encontro o refúgio e a segurança que eu preciso. Sem a luz, o poder do mar engole o navio. Se não tem luz, o navio se perde. Se Deus não é a luz em nossas vidas, se a gente não entende o poder da luz na questão de sendo Deus, a gente vai se perder nessa vida. E principalmente perdendo a nossa arrogância. Porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, achar que ele sabe tudo. Você já notou isso? Você não precisa nem falar dos outros. É só você se olhar no espelho. Não saber tocar isso aqui não. Desculpa, gente. E o problema é que eu não sei desligar. Tá? Aqui. Coisa feia. Parou. Não. Agora parou. Sem a luz, o poder do mar engole na a dependência. O capitão não ajuda a luz do farol. Vocês já observaram isso? O capitão não tem nenhuma força sobre a luz do farol. Ele não ajuda, ele fala, a luz, mais para a direita, mais para a esquerda. Ele depende inteiramente dela para saber para onde girar o leme. Ele não diz para a luz, esquerda, por favor. Ele depende totalmente da luz para, não vai ser o leme assim, né? É assim, né? Para decidir para que lado ele vai no leme. Para que lado ele tem que ir. O socorro de Deus veio ao romper da manhã, como diz o texto. Aquele desespero, aqueles momentos difíceis, é quando nós vemos Deus agindo. Mas não necessariamente agindo como a gente quer. Porque esse é o maior problema da arrogância do ser humano. O que eu queria deixar para vocês essa noite? Que 2026, que é o último culto do ano, né? Que 2026 nós possamos agir olhando para o farol. Que a gente possa agir como o capitão olha para o farol. Como o capitão entende a importância do farol. Como o capitão que não questiona o farol. Porque o farol está parado, firme. O farol ele não vai mudar porque o capitão acha que tem que mudar. Estão comigo? Deus não vai mudar porque você acha que não tem que mudar. Deus vai cumprir o plano. E muitas vezes, como mártires, o plano de Deus foi cumprido. Pessoas morreram porque não abriram o farol.
Não deixar a sua arrogância prevalecer sobre a família. São pessoas que entendem a necessidade do família. São pessoas que se deleitam, como aquele capitão da Marinha Americana, que eu falei de um amigo meu, que aquele mundo acabando, ele era um jovem, acabou de entrar na Marinha, ele falou, o que vai acontecer aqui? Ele, não esquece de apertar o botão X, não esquece. Sossegado, parece que não está acontecendo nada. Ele olhava e falou assim, você está olhando para fora? Mas porque o capitão conhece bem. O capitão conhece bem o GPS. O capitão conhece. Então, que 2026 seja um ano onde o deleitar no Senhor seja conhecer mais dele. Que vir aqui para aprender mais a palavra de Deus seja algo que esteja provocando o seu coração. Que indo outra igreja, não precisa ser essa, mas seja um lugar onde seja provocando o seu coração, seja provocando. Eu preciso aprender mais. Porque eu quero me deleitar nesse Deus Todo-Poderoso. Quero me entregar, porque eu não consigo ver no escuro. Eu dependo da luz que vai me dar direção. Que Cristo seja o meu foco. Que meus olhos estejam voltados para Cristo. Que seja qual for a circunstância, o meu Deus, eu não abro. Mesmo que eu tenha que perder tudo, mas a minha fé não. Porque os meus olhos estão no farol. Porque essa luz me dá esperança. Essa luz é uma presença constante. Isso resultará na sua vida uma vida de submissão ao Deus Todo-Poderoso. E fora, parece até estranho a gente pensar que quantas vezes você questiona Deus e você já parou para analisar quem é Deus? Lembra quando Deus fala para Jó, onde você estava quando eu comecei o mar, terminei o mar, delimitei o mar? Onde você estava? Gente, você sabe o que é delimitar o mar? É uma coisa que está fora do nosso alcance. Ele deixou Jó falar à vontade. De repente ele vem com esse argumento. Não tá, né? Para, né? Onde você está? Onde você estava quando eu criei? Eu criei. Onde você estava quando eu te criei? Brinca, ela brinca. Onde você estava? Quem você é? Eu falo assim, em outras palavras. O Deus Todo-Poderoso. Ele é a luz. Ele é a esperança. Ele é a garantia de futuro. Ele ajuda na caminhada do presente e garante o futuro. Porque se você não tiver Deus como a garantia do seu presente, você não tem a garantia. A sua eternidade não será com Deus. A sua eternidade será distante de Deus. E o que você não quer é estar distante de Deus. Porque você vai estar no mar escuro, sem a luz, sem o farol, sem o GPS, sem noção para onde você está. Que 2026 seja um ano de foco, um ano de centrado, com os olhos em Cristo. E no meio da escuridão, você não está vendo nada, você veja a luz de Cristo. E que possa ser um ano que eu queira aprender mais. Que possa ser um ano, eu não quero essa igreja cheia. Se for de pessoas que vêm aqui porque acham que tem que vir. Eu quero pessoas que desejam estar aqui. Desejam crescer. Desejam conhecer mais Deus. Que outras localidades não sejam mais importantes do que estar na igreja. Não estou falando de emergência, estou falando de urgência, não é isso. Estou falando de prioridade. De prioridade. Aqueles momentos, vou sair à noite, está nevando, está na igreja. Deus seja prioridade. Seja aqui,
seja uma prioridade, mas que Deus seja a prioridade. E seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos orar. Senhor, queremos te exaltar nessa noite, queremos agradecer por esse salmo tão bonito, provocativo aos nossos corações orgulhosos, que temos a tendência de querer tudo do nosso jeito. Que o texto do Salmo 46, que revela o quão pequeno nós somos, mediante a um Deus que tem o controle sobre tudo, sobre o mar, tão gigante, tão sem direção, tão sem noção para nós, mas para ti não é nada. O Senhor tem o mar na palma da sua mão. O Senhor sabe onde começou e onde terminou, que foi o Senhor que fez. Que o Senhor esteja nos ajudando nessa vida tão difícil, situações difíceis, que possamos, cada vez mais conhecendo mais de ti, possamos perceber mais a sua presença. Porque sabemos que a sua presença é garantida. O que não sabemos é como ela é aplicada em nós. Isso provoca em nós uma necessidade de se submeter, de ajoelhar e clamar: Senhor, eu não entendo, mas louvado seja o Senhor. Nos capacite, Senhor, para que conheçamos mais e mais de Ti, para que possamos ter esse entendimento com mais clareza, para que Salmo 46 seja uma tranquilidade para nós, algo natural, algo tranquilo, e não essa complexidade tão grande, porque essa complexidade só existe por causa do nosso distanciamento constante de Ti, do nosso desejo de viver aquilo que queremos viver, do nosso desejo de que as coisas sejam feitas por Deus. Oramos em nome de Jesus.